Aleluias, glória a Deus, sejam bem-vindas. Mais um devocional do meio-dia, né, para falar sobre o amor de Jesus, né, para cantar, né. Já coloquei as minhas vestes brancas, né, estou só te esperando. Troquei toda a gordura velha e coloquei azeite novo, né, as minhas lamparinas estão acesas, esperando o Senhor. Eu acho interessante porque quando a gente aceita Jesus, a gente às vezes imagina que a gente nunca mais vai sofrer na vida, né? Mas a gente não tem que perguntar se a gente vai ter provação. É nos dito que vai ter. Lá na palavra do Senhor fala, né? No mundo tereis aflições, mas eu venci, você também vencerá. Então é nos dito para esperar que virá. Mas a boa notícia é que a gente não precisa enfrentar todas as provações sozinhas, né? O Deus que é um criador, que é o nosso criador, que é criador dos céus e da terra, ele tá cuidando de nós o tempo todo. Lá em Jeremias 32, 27 diz assim: eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Há alguma coisa difícil demais para mim? Eu vou ler de novo, porque essa palavra ela é muito profética. Ela é muito para acalmar os nossos corações. É muito para nos dar esperança. Jeremias 32, 27 diz assim: eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Há alguma coisa difícil demais para mim? Então Deus, ele fala isso conosco, né? Há alguma coisa nessa terra que não tem solução? Há alguma coisa neste mundo que não está sob meu comando? Muitas vezes a gente pensa, o nosso julgamento é grande para nós, né? Nossa, eu tô vivendo uma coisa que é muito grande para mim, que será muito grande para o Deus Todo-Poderoso resolver. Mas o meu Deus, o seu Deus, ele é capaz de lidar com tudo que passamos. E ele faz isso por cada pessoa que o invoca, que entrega nas mãos dele. Quando estamos em um momento difícil, parece que nunca vai acabar, parece que a tempestade ela nunca cessa. A sensação é que a gente já está dentro do barco há tempo demais. Mas Deus é um Deus de todos os tempos. Ele sabe exatamente quanto tempo as nossas provações vão durar. E Ele nos dá a força que precisamos para passar por elas. E Deus diz, não é para a morte. Não mata. Tempestade não mata. Tempestade não mata. Então fica firme nessa palavra. Deus, ele só cessa a tempestade no momento certo. Ele sabe exatamente quanto tempo vai durar. Não é no meu tempo, não é no seu tempo. Então o que eu queria dizer para você, tempestade não mata. Não importa quanto tempo durar. Porque Deus dará a força que a gente precisa para passar por ela. Deus, que é um Deus poderoso, Deus dos céus, Criador dos céus, da terra, do mar, Ele nos dará força. Muitas vezes, porque nós não sabemos o nosso futuro, a gente esquece que Deus sabe. E isso é natural do ser humano. Mas Ele transcende todo o tempo. Ele é o Deus do nosso presente, Ele é o Deus do nosso futuro também. Só faz sentido que deixemos que Ele nos guie, né? Porque Ele sabe infinitamente mais sobre as nossas vidas do que nós. Ele sabe exatamente o que podemos suportar. Deus, às vezes, Ele conhece a nossa... Deus, às vezes, não. Deus, Ele conhece mais a nossa força do que nós mesmos. Deus sabe muito mais do que eu sou capaz, do que a mim mesma.
né? Deus falou para mim ontem, através da minha intercedida, o seguinte: curta os pequenos momentos, inclusive os momentos que você tira comigo, porque aquele momento ali é precioso para mim. Então, a gente às vezes no desespero, dentro do barco, com a tempestade tentando nos derrubar para lá e para cá, a gente limita a Deus. Mas o Deus que é criador de tudo e de todos, Ele está dizendo para mim e para você nessa tarde: não mata, não é para morte, e que a tempestade vai cessar, né? A gente gasta inúmeras horas de toda a nossa energia tentando descobrir o que devemos fazer quando temos dificuldades, não é? Então a gente acaba apoiando tudo, a gente se apoia em tudo, menos em Deus. A gente se apoia e coloca as nossas forças em tudo, menos em Deus. A gente tem a mania de limitar Deus, né? Mas esse versículo, ele assegura o quê? Que se a gente se apoiar nele, ele vai nos levar no caminho certo. A palavra de Deus é clara. O versículo aqui é claro. Existe uma coisa tão grande assim que ele não pode cuidar. Existe uma coisa tão grande assim que ele não pode trabalhar. Há alguma coisa difícil demais para ele? Um Deus de toda a humanidade, criador de tudo? Não, não há. É a gente que limita ele, né? Lá em Isaías 41:10 diz assim, ó: por isso não temas, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. O inimigo de nossas almas, ele sussurra o tempo todo que estamos sozinhos e que nunca vamos sair dessa situação que a gente está. Mas Deus, na palavra dele, nos assegura que ele é conosco. Deus nos dá força. Deus nos dá a força que precisamos exatamente para aquele momento, para aquela tempestade. Ele nos ajuda e nos defende. E se Deus me sustenta, se Deus te sustenta, nós vamos ficar bem. É isso que a palavra de Deus está falando. Que não há problema tão grande que ele não consiga resolver. Que não há dificuldade tão grande que ele não consiga resolver. Então, descanse e confie no Senhor. Essa tempestade que você está passando não é para morte. Essa tempestade não vai te matar. Amém? Essa é uma palavra tão linda, né? Que quantas vezes quando eu tô desanimada, quantas vezes quando eu tô, né, falando, meu Deus, tá difícil para mim, que eu vou nessa palavra e Deus me traz uma calmaria, né? Lá em Salmo 55:22 diz assim, ó: entregue suas preocupações ao Senhor e Ele o susterá. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Pronto. Se lance nessa palavra que é viva, que é eficaz. Deus, ele espera que a gente lance sobre ele as nossas aflições. O problema é que às vezes a gente fazemos isso e então deixamos a preocupação entrar. Não fazemos isso e deixamos a preocupação entrar. E a gente é arrebatado pelos problemas, pelas angústias, né? A gente coloca na mão de Deus e tira da mão de Deus. Mas se a gente realmente pudesse lançar sobre ele, a gente saberia que ele é o mais capaz. E que ele é mais do que capaz de lidar com tudo isso. Mas a gente não. A gente quer pela nossa própria força, a gente tem medo, né? A gente se joga, né? Mas Deus, ele nos encoraja a confiar nele, na palavra dele, porque ele me susterá. A palavra dele já diz: entregue suas preocupações ao Senhor. E diz também: e há problema difícil para mim? O Deus de toda a humanidade, criador dos céus e da terra? Não, não há. Ele sabe
que a gente é capaz de lidar com tudo que a gente está enfrentando. Ele me conhece muito melhor do que a mim mesma, ele sabe o meu interior. Então ele me encoraja a confiar nele e em mim mesma. Ele me ajudará a me estabilizar, ele me ajuda a me estabilizar, né? Não importa quão difícil que fique, não importa quanto que o mundo está contra mim, não importa se o túnel está totalmente fechado, mas Deus nos encoraja a olhar para os céus, olhar para o alto, porque é de lá que vai vir nosso socorro, é de lá que vai vir o bálsamo que a gente precisa, é de lá que vem todo esse amor de Deus por nós. Amém? Essa é a palavra que eu tinha para hoje. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa nos abençoar, né? Que Deus possa vir colocar esse amor pela palavra dele no teu coração, que a gente possa lançar sobre ele as nossas preocupações, que a gente possa se lançar, né? Que a gente possa enfrentar toda a provação, sabendo que não estamos sozinhos, sabendo que Deus está comigo o tempo todo. Eu sei, como a Renata disse ontem no radar, o seguinte: às vezes a gente pensa que Jesus está no barco, mas Jesus é o próprio barco. Ele sabe para onde vai, ele sabe para onde você vai para um lado, ele sabe se vai para o outro, ele sabe se vai para frente. Lance suas preocupações nas mãos do Senhor. Não limite mais Deus na tua vida. Não limite Deus na tua vida. Confie em você e confie nele principalmente, porque ele é o Senhor dos céus e da terra. Ele é um Deus criador. Amém? Que Deus possa vir te abençoar a sua vida no dia de hoje. Que as suas lamparinas estejam acesas, né? Não seja como as virgens imprudentes. Não deixe o seu azeite acabar. Esteja, porque nós não sabemos a hora que ele vem. Nós não sabemos a hora que ele vai precisar da gente para dar uma palavra, para pegar a palavra dele, para dar uma palavra de amor para alguém, para ajudar alguém. Amém? Que Deus possa vir abençoar a sua vida no dia de hoje. Um beijo e até amanhã. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nos lançamos nos teus braços, Pai, nesta tarde. Pai, um Deus de amor, um Deus criador, um Deus que sabe, Senhor, Pai, onde há o problema. Pai, o Senhor é um Deus onipotente, onipresente, Senhor, onisciente, Senhor, que possamos descansar, te entregar e descansar. Pai, que possamos estar prontas, preparados, Senhor, para na hora que o Senhor nos chamar. Pai, que possamos preparar, Pai, as nossas vestes brancas, Pai, e nos lançar nos teus braços e no teu abraço. Em nome de Jesus. Muito obrigada e até amanhã.